Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amados, hoje nós vamos fazer a leitura do Salmos 18. Salmo 18 é um salmo de Davi também, né? Na verdade é um cântico de louvor a Deus pelas muitas bênçãos que o Senhor tinha dado a ele. Davi, ele está louvando o Senhor pelos livramentos dos seus inimigos, principalmente pelo livramento que ele deu quanto a Saul, né? Saul era um dos seus maiores inimigos e Deus deu livramento a ele de Saul. Mas eu não vou ler assim, o texto todo, porque ele é grande, né? O Salmo 18 ele é grande. Depois você lê aí na sua casa para você entender o que está acontecendo. Mas eu quero me ater aqui ao versículo 1 que diz assim, olha, Davi está dizendo para Deus, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Amados, Davi, ele está declarando o seu amor mais profundo e sincero ao Senhor. Ele está dizendo isso por quê? Porque o amor de Davi nascia da sua fé, isso é, da certeza de que Deus estava com ele. Queridos, amar a Deus acima de tudo é o primeiro mandamento dado ao homem. O Senhor fala isso lá para o jovem rico, né? Quando o jovem rico quer saber de algumas coisas, ele fala, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Né? Amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Davi, ele entende isso. Ele entende que amar a Deus é o primeiro mandamento ao homem e que, portanto, Deus ele requer isso de nós todos os dias, que ele seja o primeiro, né, na nossa vida, que nós estejamos diante dele como sendo ele o principal da nossa vida. Amados, Davi ele decidiu amar ao Senhor. O amor, querido, ele não é um simples sentimento, mas é uma decisão que envolve dedicação. Nós nos dedicamos, né? Nós decidimos amar pessoas, amar coisas, amar principalmente pessoas é uma decisão nossa. Nós é quem decidimos. Não é um simples sentimento. Então, e isso requer entrega, isso requer sacrifício, né? Isso requer renúncia de muitas coisas. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, a palavra diz que ele provou o seu amor por nós, dando o seu Filho para morrer na cruz pelo nosso pecado. Queridos, olha, quem diz amar a Deus, mas não renuncia às suas vontades e aos seus pecados, ele tem um amor mentiroso e hipócrita. Não tem como dizer que você ama a Deus colocando outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus. Para você, a demonstração que você tem do amor por Deus é colocando Deus em primeiro lugar. Amor, querido, ele não é só de boca, ele é de atitude. Nós, com as nossas atitudes, nós provamos o nosso amor, seja por Deus, seja por quem for, seja pelo que for, né? Nós demonstramos o nosso amor com as nossas atitudes. Amor não é feito só de palavras, porque amor não é sentimento. O verdadeiro amor ao Deus Todo-Poderoso, ele provoca uma renúncia pessoal em favor da vontade de Deus, né? Mesmo que isso gere em nós perdas e tribulações, seja por Deus, seja por outra pessoa, né? O amor, né? A gente prova com atitudes, mesmo que essas atitudes elas nos custe muito, mesmo que ela saia muito caro para nós, mas nós provamos o nosso amor por alguém, principalmente por Deus, com as nossas atitudes. Ok, queridos? E também lá no verso 20, do 20 ao 26, a palavra diz assim, olha, recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a minha pureza, a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benignos, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável.
Amados, ele está falando que Deus retribuiu a ele conforme, né, a justiça do seu coração. Davi, ele não era um cara perfeito, ele não era um sujeito perfeito. Davi, nós conhecemos a história de Davi, ele adulterou, ele matou, ele fez um monte de coisa errada, né? Mas pelo contrário, os pecados de Davi, eles ficaram registrados na Escritura, só que ele sempre se mostrou, né, com o desejo de ter a vida reta diante de Deus. Embora ele fosse pecador, embora ele tivesse os seus defeitos, o desejo de Davi era permanecer firme na presença do Senhor, andar com o Senhor com sinceridade. Ele se arrependia dos seus pecados. A pior coisa que uma pessoa pode ter na vida, querido, é errar e não admitir o seu pecado, né? Não admitir o seu erro. Tem pessoas que elas erram, errar todos nós erramos, mas tem pessoas que erram, querido, e elas ficam se justificando, querendo jogar a culpa sobre as costas de outras pessoas, né? Ela está errada, ela está andando no pecado, ela está fazendo coisa que desagrada ao Senhor, mas ela quer culpar as pessoas por causa disso. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Quando Deus chegou para tomar conta do que estava acontecendo, o que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva disse, não, foi a serpente. Né? Cada um ficava julgando a culpa no outro. Existem pessoas que elas agem dessa forma. Elas erram e elas querem culpar o pastor, querem culpar a esposa, querem culpar o marido, querem culpar os filhos, querem culpar o patrão, querem culpar o emprego, querem culpar o salário. Ela quer ter alguém para justificar o seu erro. Né? Ela cometeu um pecado e ela quer que alguém seja o culpado pelo seu pecado. Ela não assume o erro. Davi, ele assumiu o seu erro. Ele errou, com certeza ele errou. Ele pecou, com certeza ele pecou. E Deus ele perdoou o pecado de Davi, mas ele não tirou de Davi as dificuldades. Ele disse para Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 10, no capítulo 12, a partir do verso 9, ele diz assim, olha, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Deus está falando para Davi o seguinte, olha, porque você errou, eu vou te perdoar, mas não vou tirar a espada da sua casa. Você vai sofrer todas as consequências pelos seus erros, pelas suas falhas. E Davi sofreu, querido. Não só Davi, mas a nação de Israel, o povo de Israel sofreu, a família de Israel sofreu, todo mundo sofreu por causa do pecado de Davi, por causa do erro de Davi. Mas nem por isso Deus deixou de amar Davi. Diante disso, Davi recebeu do Senhor a sua recompensa. Isso mostra que Deus ele não tem nenhum débito com a pessoa íntegra, pois é seu dever obedecer a palavra de Deus, é dever do homem obedecer a palavra de Deus. Mas, por ser justo, ele recompensará todos aqueles que andam em seus caminhos com sinceridade. E a proporção da sua retribuição é infinitamente maior do que aquilo que lhe oferecemos. Da mesma forma, se considerarmos, seremos tratados sem nenhum merecimento. Amém, queridos? Então é isso. Quando nós andamos com sinceridade na presença do Senhor, os nossos erros não são os nossos erros, os nossos pecados que vai impedir de receber o amor de Deus. Quando nós nos voltarmos, quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas e entendermos que nós precisamos de Deus, nós receberemos o perdão de Deus, Ele dará a prova do seu amor por nós, né, cuidando de nós, cuidando da nossa vida, nos mantendo na presença dele.
porque tudo depende dele, inclusive a nossa permanência na presença do Senhor depende dele. Quando nós temos um coração sincero, arrependido, Deus ouve a nossa oração, querido, e perdoa o nosso pecado. Então, não sei como que está a sua vida hoje, não sei o que você está fazendo, se você está errando, se você está acertando, se você está andando em santidade ou se está andando em pecado. Saiba que o seu amor, né, ele é demonstrado ao Senhor com as suas atitudes. Se você estiver errando e você se arrepender, Deus vai perdoar os seus pecados. Se você estiver errando, mas estiver culpando as pessoas, infelizmente, você vai caminhar longe do Senhor. Então se arrependa nesse dia, né? Confesse o seu pecado ao Senhor, confesse os seus erros ao Senhor, peça a ajuda dele, peça para ele te fortalecer, te renovar, para tomar a sua mente, né? Para tomar os seus pensamentos, para te conduzir no caminho correto. E quando nós reconhecemos que estamos errados, querido, nós temos que largar o erro, deixar o erro de lado. Né? Da mesma forma que você vai fazer essa oração, né, com Deus, pedindo para Ele perdoar seus pecados, procura também a quem você ofendeu, a quem você prejudicou, com quem você errou, e vai lá, conserta com essa pessoa também, né? Se arrependa diante dela, peça perdão, libere perdão, conserte a vida, conserte a sua vida diante dessa pessoa e diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo salmo.